cristãos com fundamento. Eis a necessidade dos nossos dias. Estamos no 3º milênio. Cristãos com fundamentos. Aí está falando da necessidade de aparecer os filhos de Deus nessa terra. Aparecer os filhos de Deus nessa terra. Cristãos com fundamento. Passamos 2000 anos de cristianismo. Qual o resultado? Temos cristãos com pernas quebradas. 2000 anos de um cristianismo com pernas quebradas. Por quê? Projetaram cristãos que se baseiam no quê? No quê? No cajado de outros. Isso quebrou a perna dos cristãos. Cristão dependente do cajado de outros. O que quer dizer isso? Quer dizer cristãos ovelhas. Produziram em 2000 anos cristãos ovelhas. Cristão rebanho. Rebanho de cristão. Manadas de cristão. Ovelhinhas de Jesus. Esse não foi o projeto de Deus? Deus quer gladiadores. Deus quer cristãos com fundamento. Por isso que Paulo fala, vocês são militantes do reino de Deus. Esse é o tipo de cristão que Paulo tinha em mente há 2000 anos atrás. Cristãos que sabem mexer com a espada do Espírito Santo. Hábeis na espada do Espírito Santo. Não é cristão ovelhinha de Jesus. A ovelhinha, ela é fácil. O lobo adora ver ovelhinha. Os ursos adoram ver ovelhinha. Os leões adoram ver ovelhinha. É fácil devorar as ovelhinhas. É por isso que vão aparecer os Golias neste mundo. Porque está cheio de cristãos ovelhinhas de Jesus. Cristãos que confiam no cajado humano. Querem ser guiados por cajados humanos. São guiados, dirigidos por cajados humanos. Se baseiam nos cajados humanos. Resultados, cristãos pernas quebradas. Cristãos sem sustentação. Ah, então os Golias vão fazer festa. Eles vão se levantar e na cara das ovelhinhas de Jesus vão dizer, não há Deus. Não há Deus. Ou Deus morreu. Deus ficou para trás. Deus é para os povos primitivos. Hoje não, hoje nós temos a ciência. A ciência. Hoje nós temos homens, doutores, pós-graduados. Eles estão no mais alto nível intelectual, são os intelectuais. Somos dirigidos pela ciência. Aí está o novo ídolo que se levanta diante dos cristãos. E os cristãos seguem.
acreditam e seguem o caminho da deusa ciência. Dobram-se a ela, às vezes sem conhecimento, às vezes sem causa. São levados pelas propagandas, pelas ideologias. E aí a ciência coloca as suas narrativas. Não há Deus. Não há Criador. O mundo surgiu de uma explosão, de um Big Bang. Plum! E então surgiu o universo. E daí surgiu o homem. Não há Deus, não há um Criador. Essa foi uma narrativa que a ciência contou. Narrativa da ciência. Outra narrativa, o homem veio da ameba. De uma ameba veio o homem. Narrativa da ciência. E décadas são passadas e a mente humana é conduzida por estes cajados. Aí veio uma outra, o homem veio do macaco. O homem veio do macaco, essa foi a origem do homem. Não há Deus, diz a ciência. E aí a mente humana torna-se cativo dessa direção, desse cajado. E tiram Deus dos seus olhos. Tem outra agora. O homem nasceu do buraco escuro. É um buraco negro. E estão tentando encaixar o aparecimento do homem através dessa narrativa do buraco negro. Não há Deus. Esta direção da ciência, fazendo com que o homem não olhe para o alto. O homem se perca com seus olhares dentro da terra, olhando aqui para baixo, para este mundo, para as narrativas desse mundo. Não há Deus. E muitos cristãos estão caindo nessas histórias. Porque há uma guerra intelectual, a guerra das narrativas. E a humanidade está sendo levada desde o berçário até o doutorado pelas escolas. A guerra cultural. A guerra cultural. Pegaram nossos filhos na escola e vão levando eles até se tornarem pós-graduados, doutores, com a mente do mundo. É o mundanismo. É o mundanismo. Homens que olham para baixo. São ensinados a olhar para baixo. Não olham para o alto. Não veem Deus o dia todo olhando e pesquisando as coisas do mundo e que há no mundo. Hoje a humanidade está nesta linha e sempre esteve. Conduzidos para olhar para o mundo e as coisas do mundo. Jesus disse, o mundo faz oposição a Deus. Quem ama o mundo e as coisas do mundo não ama a Deus, porque o olhar dele está preso aqui na terra. Ele não aprendeu a passar tempo com Deus. O resultado, cristãos pernas quebradas. 2000 anos de cristãos pernas quebradas. Cristãos que não se firmam na verdade. Esse foi o grande problema. Daí Paulo dizer uma profecia. A expectativa do aparecimento dos filhos de Deus
A natureza espera o aparecimento dos filhos de Deus. A natureza espera o aparecimento dos filhos de Deus. A natureza espera o aparecimento dos filhos de Deus. Aqueles que olham para o alto, aqueles que confiam na palavra de Deus e no Espírito Santo. Essas são as novas criaturas. As novas criaturas são cristãos que têm fundamento. São cristãos que têm fundamento. São cristãos que têm fundamento. A sua base é a Escritura Sagrada, a água e o Espírito Santo. As revelações e orientações do Espírito Santo. Cristãos que conheceram o Espírito Santo. A nova criatura, disse Jesus, ele se baseia na água e no Espírito. Ele falou isso para Nicodemos. Nicodemos era um homem que confiava na tradição do seu povo. Nicodemos confiava na tradição do seu povo. Aí estava o ponto de apoio de Nicodemos. E por esse caminho Nicodemos tinha uma perspectiva: comer o pão do céu. Jesus disse: Nicodemos, por esse caminho que você está seguindo, você não vai comer o pão do céu, Nicodemos. Você está confiando na tradição do seu povo. Você está confiando no magistério do seu povo. Você está confiando nos grandes sábios do seu povo, na filosofia do seu povo, na tradição dos anciãos. Isso é sabedoria humana. Isso é moleta. Isso é perna quebrada. Isso não vai longe. Isso é o símbolo da Virgem doida. A Virgem louca. Ela tinha luz, sim. E ela cantava glória, glória, aleluia. E caminhava rumo aos portais abertos da eternidade. Mas só que quando disse, o dono da boda chegou, a luz da Virgem doida apagou. Resultado, não puderam caminhar mais. Estava muito escuro. As trevas eram densas. Elas não podiam dar nenhum passo à frente. Apagou a sua luz. A luz das pernas quebradas. A luz que confiava nos parâmetros humanos. Confiava na sabedoria humana, na filosofia humana, nas histórias humanas, nas narrativas humanas. Pernas quebradas, sem firmeza. Pernas quebradas. Cristãos de pernas quebradas. Cristãos que confiam nos cajados humanos. 2000 anos se passaram e ele confia nas suas bolhas religiosas. Aí está a Virgem doida. Cristãos rebanhos pararam no caminho, mas viram que uma movimentação, alguém estava seguindo com a sua luz acesa, estava indo rumo aos portais abertos da eternidade. Que negócio é esse? Eles estão com a luz, nosso óleo acabou. Aí foram consultar e pediram um pouco do óleo para as virgens prudentes. Elas disseram que não posso dar o meu óleo. Não posso dar.
que fazer? Retorne para o mundo. Retorne para o mundo. Vá pegar o seu óleo no mundo. Foi o conselho das virgens prudentes às virgens loucas. Peguem o óleo do mundo. Foi o óleo delas. Confiaram nos cajados humanos. Confiaram nas bolhas humanas. Foram 2000 anos tratados como rebanho e condicionados como rebanho. Tiveram que voltar para o mundo no meio das trevas. Que horror! E depois voltaram, caminharam até os portais da eternidade. Surpresa, os portais da eternidade estavam fechados. Bateram na porta, os portais da eternidade, incomodaram os portais da eternidade. Uma voz lá disse: eu não conheço vocês, eu não vejo vocês. A luz que elas traziam não trazia claridade suficiente para iluminar-lhes o seu rosto e serem reconhecidas pelos portais da eternidade. A eternidade não reconheceu, não viu a face deles. Cristãos, pernas quebradas. É isso que está acontecendo em nossa época. Enquanto tivermos cristãos de pernas quebradas, cristãos sem fundamento, que não se fundamentam na água e no Espírito, vão aparecer os Golias no mundo. E eles vão desafiar os cristãos. É o que está acontecendo em nossa época. Cristãos estão sendo perseguidos em vários países, estão sendo fuzilados em vários países, estão sendo levados a prisões em vários países. Perseguição aos cristãos, os Golias, desafiando o povo de Deus. Por quê? Viraram rebanho, ovelhinhas. É fácil conduzir ovelhinhas. É fácil devorar ovelhinhas. Falta gladiadores. Falta levantar-se os gladiadores de Deus. Então os Golias fazem festa. E como no tempo de Davi ele passou semanas desafiando o povo de Deus para a guerra. E o povo de Deus estava ali, com medo, acovardados. O Golias era muito grande, muito forte, tinha uma espada gigante, poderosa. Ninguém tinha coragem de enfrentar o Golias. Durante semanas, Golias desafiou o povo de Deus, humilhou o povo de Deus, pôs o povo de Deus para baixo. Até que apareceu finalmente um jovenzinho chamado Davi. Um jovenzinho que tinha aprendido a ter fundamento. Um jovenzinho que tinha aprendido a confiar no seu Deus. E que durante aquele estado em que podia cuidar da ovelha de seu pai, aprendia como se relacionar com Deus. E nesse relacionamento teve coragem suficiente para enfrentar um urso que ia atacar a ovelha de seu pai. Aprendeu a ter força para enfrentar um leão que quis atacar as ovelhas do seu pai e o matou. E isso deu-lhe coragem suficiente para agora enfrentar aquele abuso de Golias, desafiando o povo de Deus, humilhando o povo de Deus, pondo Deus para baixo. Mas Golias era um jovem de fundamento. Falou: eu vou enfrentar esse atrevido,
e pediu licença ao rei e foi enfrentar o atrevido Golias. E o Golias, ao ver aquele jovenzinho, um adolescente, gritou: vocês estão me achando que eu sou um cachorro? Eu sou um guerreiro. Me põe um adolescente para enfrentar um guerreiro? Menino, eu vou arrancar sua cabeça. E Golias falou: eu vou a você, no nome de Deus. E Golias catou umas pedras e pôs uma pedra na punta e correu frente para enfrentar o Golias. E a pedra bateu na testa do Golias. Aquele camarada que desafiava o povo de Deus, que desafiava a Deus, que humilhava o povo de Deus. E ele caiu por terra, Golias caiu por terra. E com a própria espada de Golias, Davi cortou-lhe a cabeça. É isso que estamos precisando em nossos dias. Golias, levantamento de gladiadores de Deus. Nós somos militantes de Deus, somos soldados de Deus. Isto falou Paulo. Para isso temos que ter fundamentos das Escrituras Sagradas. Temos que ter preparo. Temos que aprender na academia de Deus. E Jesus ensinou onde é essa academia, onde vai ser fabricados os gladiadores de Deus. E é bom. Essa academia é grátis, essa academia não está distante. E Jesus apontou o seu endereço. Onde é? O seu quarto. O seu quarto. Entra no teu quarto e fecha as portas. E ali no oculto, o Deus que está em oculto vai conversar com você. É ali a forja dos gladiadores de Deus. E este milênio está precisando destes homens de pé no chão, homens com fundamento, homens que não se apoiem no cajado de outros, que não sejam dirigidos por outros, que não sejam dirigidos por bolhas, que não sejam escravos das hierarquias, escravo do poder da hierarquia, submetido ao poder da hierarquia, perna quebrada. Deus quer homens com fundamentação, homens baseados nas Escrituras Sagradas e baseados no Espírito Santo. Novas criaturas. Novas criaturas. Hoje precisa levantar esses gladiadores de Deus, porque os Golias estão desafiando. Cristãos em várias partes do mundo estão sendo presos. Bíblia rasgada. Outros estão sendo fuzilados. Outros levados cativos. É isso que Deus quer. O aparecimento dos filhos de Deus nesse terceiro milênio. Homens com fundamento. Homens que andem com suas próprias pernas. Homens que não se deixem levar por cajado de ninguém. Deus não nos fez para ser ovelhinhas. Deus quer que sejamos cabeça e não cauda. Aí está o aparecimento dos filhos de Deus. Que Deus possa nos ajudar a buscar os fundamentos das Escrituras Sagradas. E não cairmos nas histórias do mundo, nas narrativas do mundo. Não cairmos nas tentações do mundo. Jesus foi tentado. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto após o batismo com João Batista. E lá ele passou 40 dias jejuando. E ali veio o inimigo e falou: entra na minha, rapaz. Entra na minha.
faz dessas pedras virar pão. Jesus foi tentado, mas ele não cedeu. Depois o inimigo levou ele para um pináculo e falou: olha, você é Deus, lança-te daí se você é Deus, que Deus dará ordem aos anjos e os anjos vão te socorrer, vão te sustentar e você não vai se esborrachar no chão. O diabo tentou a Jesus, mas Jesus não obedeceu ao diabo, não obedeceu ao diabo, não fez o que o diabo gosta, mas o diabo ainda tentou demais. Levou ele para um lugar elevado e falou: você está vendo esses reinos? Eu te dou eles a vocês, se você me adorar, se você prostrar-se diante de mim. Olha a ousadia do diabo. Mas Jesus não caiu na direção desse cajado. Ele disse: eu tenho autoridade, a mim foi dada autoridade, eu dou esses reinos para você. O diabo estava dizendo: eu tenho domínio. E tinha mesmo. Quem deu esse domínio para o diabo? Adão. Adão tinha o domínio sobre todas as coisas desse mundo. Aí estava o cajado de Adão. Mas Adão, quando desobedeceu a Deus, entregou esse domínio na mão do diabo. E o diabo passou a ser o príncipe desse mundo. Ele podia oferecer os reinos desse mundo. Ele era o dono desse mundo. Ele tinha o domínio. Mas Jesus não caiu no cajado do diabo. Que nós, cristãos, possamos nos levantar e não cairmos debaixo do cajado das hierarquias, do poder das hierarquias, do poder dos magistérios humanos, do poder das bolhas religiosas, mas que tenhamos fundamentos, que andemos com nossas próprias pernas, que nos alimentemos da palavra e do Espírito. Aí estão as novas criaturas. O mundo está precisando ver, ansiando ver o aparecimento dos filhos de Deus, agora no terceiro milênio. Agora é o momento da gente se levantar e abandonar os cajados de outros, tirar as muletas humanas, os apoios humanos e confiarmos no Espírito Santo, porque Jesus Cristo disse: eu vou embora, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou deixar o Espírito Santo, eu vou rogar o Espírito Santo e ele vai guiar vocês em toda a verdade. Aí está o nosso cajado verdadeiro, o Espírito Santo, aquele que nos guia em toda a verdade. Não precisamos temer. Ele vai iluminar as Escrituras para nós. Vai pôr Cristo aos nossos olhos. E assim seremos pessoas que vão andar com as nossas próprias pernas, com os fundamentos eternos. Os gladiadores de Deus. Que se levantem os gladiadores de Deus. Aqueles que não se apoiam em cajados humanos. Não se apoiam no poder das hierarquias, no poder das bolhas religiosas. Os filhos de